Olá! Nesse vídeo a gente vai fazer alguns tipos de escadas no Revit. Vou mostrar para vocês aqui quais escadas que a gente vai fazer. Então, algumas delas são bem simples. Então, uma escada com um lance único, uma escada com um lance dividida por um patamar, uma escada em L, uma escada em U, com os dois lances unidos, e uma com os lances separados. Aqui uma com 3 lances, uma com 3 lances, mas com 2 lances iguais. Algumas escadas curvas, das que o Revit faz automaticamente. Essas aqui o Revit também faz automático, com os cantos em leque. E algumas escadas por croquis. Eu já deixei para vocês as paredes marcadas para ficar mais fácil da gente fazer todo mundo igual, porque o objetivo é que vocês entendam como fazer as escadas, tá? Então, eu deixei as paredes marcadinhas e com uma transparência para não atrapalhar na hora de vocês enxergarem as escadas. Eu vou fazer tudo aqui no 3D mesmo, tá? Vocês também podem fazer, mas se vocês preferirem, façam na planta de piso do nível 2, porque aí vocês vão enxergar a escada inteira, tá? Eu vou fazer no 3D, vou colocar na vista superior, no cubo de vista, que aí fica mais fácil de eu não errar, não fazer a escada torta, fazer ela bem certinha, ortogonal. Então, primeira coisa, a gente vai fazer a escada que está no menu Arquitetura, na guia Arquitetura, e o atalho dela está aqui. Por padrão, o comando escada não tem atalho de teclado no Revit, então a gente vai vir e vai ativar ele aqui nos ícones mesmo. Então, a gente ativa o comando escada. E a primeira coisa que a gente faz sempre é definir os níveis. É bem importante que a gente não deixe para depois definir os níveis, porque às vezes a gente não consegue arrumar depois. A gente tem que fazer tudo de novo. Então, primeira coisa, sempre verificar os níveis. Vamos fazer com esse primeiro tipo de escada aqui, que é a escada monolítica, que é o mais simples dos tipos de escada, que ela vai ter a parte de baixo inclinada, e toda inteira, como se fosse uma escada de concreto genérica. A gente vai fazer todas as escadas, ligando o nível 1 ao nível 2. A gente tem 4 metros de distância vertical entre esses dois níveis. Então, para todas elas, a gente vai deixar nessa configuração. Nível base, nível 1, nível superior, nível 2. Ele já calcula para a gente qual que é o número ideal de degraus. Tá? Ele está me dando aqui que com 23 degraus, a altura real de cada espelho é 17,39 centímetros. Eu posso fazer o teste, colocar 24 degraus, para eu ver que altura que vai ficar, ou colocar 22 degraus, mas aqui ele já está me dizendo que a altura do espelho vai ficar maior do que a especificada. Então, ela tem mais do que 18 centímetros, então não atende a maioria das normas, então é melhor a gente não utilizar. Vou dar OK e vou voltar para 23 degraus. Para todas elas eu usei 23 degraus, tá? Ele também me sugere a profundidade do degrau de 28 centímetros. Ele está aqui por padrão, mas a gente vai fazer aquele cálculozinho da fórmula de Blondel para ter certeza que esse 28 atende ou não. Porque essa fórmula, ele não faz automático, não muda aqui automático. Então, a gente vai fazer ela. Eu vou abrir a calculadora do Windows mesmo, tá? E vou fazer a regrinha. A fórmula de Blondel é 2 vezes a altura do degrau mais a base, tem que resultar um valor entre 63 e 64 centímetros. Então, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou fazer 2 vezes a altura do degrau, que é o 0,1739, que ele está me sugerindo aqui. E ele vai me dar, então, 0,35. Tá? Vou arredondar para 0,35. Para eu saber a base do degrau, a profundidade do degrau que eu tenho que usar, eu vou fazer 63 menos 0,35 e depois 64 menos 0,35. Ou vou usar o 3478 para não ficar dúvida, tá? Então, vou colocar aqui, 0,63 menos 0,3478. Então, o valor mínimo do meu degrau é 0,2822 centímetros, metros, desculpa, ou 0,64 menos 0,3478. E o valor máximo, a profundidade máxima, é 0,2922. Então, eu sempre escolho o valor fechado entre o mínimo e o máximo. Então, entre 0,2822 e 29,22, eu vou usar 0,29. Então, aqui eu só vou trocar
0,29. Tá? E aí, agora, eu vou fazer o desenho da escada. A largura da escada que eu quero aqui vai ser 1,2. É normalmente o mínimo para comercial ou para prédio multifamiliar. Então, a gente ajusta aqui, largura real do lance da escada, 1,2. E eu deixei as paredes aqui para a gente fazer o desenho das escadas. Então, se eu quero fazer o desenho da escada por essa parede aqui, eu vou fazer pelo lado esquerdo. Então, imaginem, né, que a minha escada está aqui e a referência que eu tenho aqui é do lado esquerdo. Então, eu vou marcar aqui que a linha de localização, a linha que eu vou desenhar, vai estar no lado esquerdo. Então, deixei marcado o lance esquerdo. E como essa daqui é um lance só, sem patamar, essa é bem simples. A gente clica aqui para começar. Essa parede aqui é o ponto que eu deixei marcado para vocês, tá? Leva lá para cima. Não precisa se preocupar em clicar aqui no lugar certinho, porque quando passou dos 23 degraus, ele para de desenhar. Então, se eu colocar maior, não tem problema. Eu só não posso colocar menor, porque ele vai fazer menos degraus. Podem ver que aqui embaixo ele está mostrando, ó, 20 criados os espelhos do degrau, 3 faltando. Quando eu passo aqui para cima, ele diz 0 faltando. Então, tá ok. Vou clicar para cá e tá pronta a minha escada. Vou girar aqui no 3D para eu enxergar ela, mas cuidem que como eu tenho muita coisa desenhada aqui, o meu piso tá muito grande. Então, se eu simplesmente girar aqui, ó, eu vou perder um pouco, vai ficar um pouco difícil de eu me achar no meu desenho. Então, selecionem a escada primeiro, essa que vocês acabaram de criar, e aí sim, vocês giram a vista. Tá? Porque dessa forma, aquilo que está selecionado é o que fica centralizado na vista sempre que vocês girarem. Então, sempre façam isso para não ficar perdendo o elemento que está na vista, tá? Então, minha escada está certinha, né? E eu vou confirmar. No momento que eu confirmar, ele já cria o guarda-corpo dos dois lados, tá? Se eu não quiser de um lado ou de outro lado, eu seleciono e deleto, tá? Mas eu vou deixar aqui. Então, o primeiro tipo de escada é esse aqui. Vou colocar a vista superior de novo e vou para o segundo tipo de escada. Nesse segundo tipo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 degraus, o patamar e depois o restante. Então, vou de novo no menu Arquitetura, Escada, confirmar que ele está do nível 1 até o nível 2, que a largura da minha escada é 1,2 metros, que eu quero 23 degraus, e a profundidade real do degrau é que eu tenho que ajustar, e colocar 0,29. Vou começar aqui encostadinho no canto da parede. Vou clicar aqui para começar. De novo, vai ser o lance esquerdo, tá? Porque é o que eu tenho a marcação. Então, vou clicar aqui. Quando ele aparecer 10 criados, eu vou clicar, porque eu quero 10 degraus, e depois o patamar. Aí, eu vou deixar um espaço aqui de 1,2 metros. Como eu tenho outras coisas aqui, ele não está me mostrando exatamente o que eu quero, que é o 1,2 a partir daqui, ó. Então, eu vou colocar um valor aleatório, tá? E vou apontar lá para cima. Então, quando ele diz 0 faltando, é porque já está ok, eu não preciso me preocupar com o lugar exato. Eu queria que o patamar tivesse 1,2 metros, tá? Então, eu vou selecionar aqui esse segundo lance de escada e eu vou mover com o comando MV ou aqui com o ícone no menu modificar. E vou clicar aqui no cantinho do ponto final da escada, que não ficou certinho onde eu queria, e depois clicar aqui encostado com a linha da laje. Pronto. Que aí ele fica no lugar certinho. Selecionem uma parte da escada para girar, para vocês verem como ele ficou, e confirmem o comando. Pronto. Agora a gente vai fazer essa terceira, que são 2 lances, uma escada em L. Aqui, vista superior. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degraus. Ele vai virar e a gente tem o restante no sentido até a laje. Então, vamos de novo. Arquitetura, escada, nível 1 para o nível 2, 23 degraus, profundidade do degrau 0,29,
Largura real do lance da escada, 1,20 m. Vou começar encostadinho aqui, lance esquerdo de novo. Ó, colocar aqui, quando ele me der 8 criados, tá? Vou clicar. Agora, eu vou fazer o próximo lance, eu não posso desenhar o patamar, tá? Eu tenho que desenhar o próximo lance. O patamar ele faz automático. Então, ou eu vou clicar aqui, quando ele me mostrar a interseção, para eu continuar com o lance esquerdo, tá? Ou, o que pode ser mais fácil agora, é trocar aqui para lance direito e clicar encostadinho aqui no final do último degrau. E aí, traz aqui para cima. Quando eu disser 0 faltando, pode clicar. Seleciona uma parte da escada para conseguir girar mais fácil. Aqui tá certinho, confirma. Tá. Vista superior para a próxima. E aqui a gente tem uma escada, então, com 2 lances, um patamar no meio. E o primeiro degrau, ele não tá bem encostadinho lá na linha dessa laje, tá? Ele tá um pouquinho mais para frente. Então, deixei marcadinho aqui a parede para ficar mais fácil da gente colocar. Vamos de novo. Arquitetura, escada, salvem o projeto. E vocês vão de novo. Nível 1 para o nível 2, 23 degraus, 29 centímetros a profundidade, largura 1,20 m. Aqui, eu vou começar daqui para baixo, tá? Mas é o lado direito da escada que vai ficar aqui. Imaginem que vocês estão aqui e vocês vão subir nesse sentido, ó. Então, a mão direita de vocês vai ficar encostando nessa parede. Então, lance direito, clica aqui para começar. Vem para cá até ele aparecer 11 degraus criados. E agora, eu vou fazer daqui para cima. Então, aqui, ó, vai ser a minha mão esquerda. Então, eu vou trocar para lance esquerdo. Clico aqui e vou para cima. Seleciono um pedacinho para girar. E aqui tá ok. Essa escada aqui, ela vai dar um probleminha na hora de gerar o corrimão. Mas depois a gente vai arrumar bem simples, tá? Então, quando vocês confirmarem, ele vai dar esse erro aqui, dizendo que as linhas realçadas se sobrepõem. Vocês podem fechar esse aviso. E o erro, ele tá por causa disso aqui, ó. Que como os dois lados da escada, eles são encostadinhos, ele se confunde e faz o corrimão, os dois no mesmo sentido. Então, o que a gente vai fazer? Seleciona aqui o corrimão, coloca a vista superior no cubo e coloca editar caminho. Então, assim a gente vai estar editando o corrimão. Ele tem 2 linhas aqui, ó. Tá? A gente vai selecionar uma, vai colocar o comando mover. Para selecionar uma, a gente só dê um clique em cima, tá? Não selecionem assim por fora. Dá um clique em cima, usa o comando mover e marca aqui, ó, essa opção desunir. Clique no ponto qualquer da tela, tá? Aponta para a esquerda e vamos colocar 0,03. Pronto, então ela fez essa linha para cá. E essa daqui eu vou mover agora para o outro lado. Mover, clica num ponto qualquer, aponta para a direita, ponto 0,3. O corrimão ele só vai funcionar se tiver uma linhazinha unindo eles, tá? Eu não posso ter 2 corrimãos que não se encostam. Então, eu vou escolher aqui a ferramenta de desenho linha e vou clicar aqui, ó, aqui e aqui. Então, ele fica uma cadeia de linhas, ok? Só percebam que eu tenho um lado do corrimão que é mais comprido e um lado que é mais curto. E quando eu movi o mais curto, o mais comprido para a esquerda. E eu deveria ter feito o contrário. Não vou fazer de novo. O que eu vou fazer é selecionar essas 2 linhas, ou as 3, tanto faz, tá? Podem selecionar todos. E eu vou espelhar. Então, eu vou usar essa função MM, que é o espelhar selecionando o eixo. Vou desmarcar a função copiar, porque eu quero que ele inverta o lado, mas que ele não deixe uma cópia no lugar original. E vou clicar aqui em qualquer uma das linhazinhas aqui, ó, dos degraus no meio. Só para ele inverter e ficar alinhado com os degraus. E aí eu vou confirmar. E ele vai ficar certinho. Muito bem. Essa segunda escada,
a segunda desse tipo, ela é igual, tá? Só que ela não é encostada dos dois lados, ela tem um espacinho, tá? Esse espaço que sobra entre os dois lances é de 30 centímetros, tá? E ela também começa um pouquinho mais pra frente dessa linha da laje. Então, vamos de novo, arquitetura escada. Do nível 1 para o nível 2, 23 degraus, profundidade 0,29, 1,20 m a largura da escada. E a gente vai começar pelo lance direito, tá? Lembrem que eu tô vindo daqui pra cá. Então, eu vou estar de frente pra baixo aqui. Então, a minha mão direita é que vai estar desse lado. Então, vou trocar para lance direito. Vou clicar aqui para começar. Aqui, vou fazer 11 degraus. Então, 11 criados. Clica. Agora, eu vou colocar para o lance esquerdo, porque agora sim eu vou estar de frente para cima. Então, a minha mão esquerda vai estar aqui. E eu tenho 30 centímetros, além de 1,20 m do meu degrau. Então, eu vou colocar o meu mouse para cá, ó. Se eu colocar bem, vamos ver aqui, se eu colocar bem pertinho, não, tá. Então, ele tá me mostrando ali, ó, 1,28, 1,3. Eu vou escrever 1,5. Enter. E aí, ele vai começar a 30 centímetros do outro. E aí, só vou apontar lá para cima e clicar. Essa daqui, quando eu confirmar, não vai dar erro, ó. Ela vai dar certinho, já vai fazer sozinho o corrimão. A próxima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 degraus aqui, aí o patamar. Eu vou ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 degraus. Então, vamos ver. Arquitetura, escada, do nível 1 para o nível 2, 23 degraus, 0,29, largura 1,20 m. Vou começar pelo lance direito, de novo, porque é de cima para baixo aqui. Vou clicar aqui. Aqui, quando ele der... Deixa eu ver. 6 degraus criados. Aí, agora, eu vou trocar para lance esquerdo. Vou clicar aqui no cantinho para continuar. Aponto aqui para a direita. Quando ele der 10 degraus criados, clicar aqui. E de novo, vou clicar bem no cantinho e aí para cima. Tá. Vejam que aqui, ó, eu errei, tá? Eu devia ter feito um degrau a mais para cá. Então, eu vou deletar esse lance aqui e esse patamar. Vou selecionar esse lance aqui, vou aumentar um degrau aqui, puxando por essa setinha aqui. E eu quero que vocês vejam, ó, quando eu puxar pela setinha azul, eu vou aumentar um degrau aqui nesse lance e automaticamente ele vai diminuir um degrau nesse lance aqui. Então, se eu puxar pela setinha, é isso que acontece. Vou voltar aqui e ele volta aqui também. O que eu vou fazer então é puxar por essa bolinha aqui. Quando eu puxo pela bolinha, ele deixa eu fazer mais um. Então, não muda nada aqui, criei um a mais. E agora eu vou clicar aqui, ó, no executar um lance reto. E eu posso continuar daqui pra cá. Pronto. E aí eu posso confirmar tudo certinho. A próxima escada que a gente vai fazer, ela vai iniciar por essa parte aqui do lance. Chegando aqui, ela vai ter um patamar e vai dividir em duas direções. Então, vou de novo. Arquitetura escada. Nível 1 para o nível 2, 23 degraus, 0,29. Vou começar pelo lance esquerdo, porque agora eu estou indo aqui de baixo para cima, então é a minha mão esquerda que vai ficar aqui. Vou clicar aqui para começar. Vou levar até o cantinho dessa parede. Vou clicar aqui no mesmo ponto de novo para começar o segundo lance e trazer até aqui.
Acho que eu cliquei um pouquinho por... Não, não cliquei encostadinho, peraí. Deixa eu vir de novo. Encostadinho. Tá. Trazer pra cá. Pronto. Aí, como eu quero para os dois lados, eu não vou de novo criar com o comando para executar o lance reto, porque ele vai dar certo se eu selecionar aqui esse lance e eu só espelhar para o outro lado. Então, eu vou usar o comando MM, que é espelhar usando um eixo de referência. Vou selecionar o meio da escada aqui e ele vai fazer essa cópia para o outro lado. Vou confirmar, quer dizer, deixa eu girar aqui para a gente ver como é que ele ficou. Ok. Vou confirmar o comando. Pronto. Aí ele fez certinho. Vamos aproveitar aqui, ó, e dizer que eu quero que tenha guarda-corpo também aqui em cima, ó, nesse patamar que eu já deixei criado junto com a laje, tá? Então, eu posso usar o comando guarda-corpo, que está aqui na guia arquitetura, guarda-corpo. Só escolher aqui que eu quero no nível 2. Tá? E eu vou usar essa ferramenta para selecionar linhas. E eu vou selecionar essa daqui. Usem a tecla Tab para ajudar a selecionar o que vocês querem certinho. E essa aqui. A linha ficou lá embaixo, tá? Mas como a gente colocou aqui nível 2, não deve dar problema. E vou confirmar. Pronto. Tá? Posso espelhar aqui para o outro lado. Deixa eu colocar a vista superior. Aqui, se eu usar o comando MM de espelhar, ele não vai me dar para selecionar o meio da escada, tá? Então, aqui, em vez de usar o MM, eu vou usar esse do lado, que é o DM, que aí eu consigo clicar no centro da escada, apontar para cima ou para baixo, para fazer esse eixo. E aí, ele faz a cópia. Muito bem. Agora, a gente vai fazer essa escada aqui, em curva. Vamos colocar a vista superior de novo. Aqui eu marquei o raio, tá? Da escada, que vai ser essa coluna no meio dos degraus. Então, venham aqui, ativem o comando escada. Nível 1 para o nível 2, 23 degraus, 29 a profundidade. Essa escada a gente vai fazer usando esse segundo comando, tá? Esse segundo ícone aqui, que ele faz a escada com um determinado raio, mas ele não deixa a gente escolher quantos degraus a gente quer fazer numa parte, depois fazer outra. Ele vai fazer de uma vez, simplesmente clicando no centro e no raio, tá? Então, escolham essa opção, cliquem aqui no centro dessa parede e depois no raio. A gente vai ter que ajustar a posição dela depois, tá? Então, para definir o raio, só vamos definir aqui, clicando no quadrante do círculo, e ele vai fazer a escada. Então, esse daqui ele faz essa escada em espiral, de uma vez só definindo centro e raio. Como eu quero que ela chegue encostadinha nessa face da laje aqui, ó, eu vou usar o comando alinhar, AL. Vou usar a tecla Tab para facilitar eu selecionar essa face aqui. E agora eu vou selecionar essa face aqui. Ele ainda não ficou exatamente como eu quero, ele alinhou a face, mas eu quero que ela fique rotacionada. Então, eu vou colocar aqui na vista superior, usar o comando rotação, deixar ela selecionada. Comando rotação, aponta aqui para cima, depois aponta aqui para baixo. E aí ela fica certinho. Confirma. E aqui a gente também pode fazer guarda-corpo. Nível 2. Selecionar a linha. Clicar aqui. Ok. Esse aqui eu só vou copiar de um lado para o outro. Eu vi que ele não tá ficando bem juntinho, gente, mas eu não vou me estressar muito com isso, porque não é o nosso objetivo, tá? Mas a gente pode mover, pode alinhar, pode ir ajustando ele. Vocês podem colocar na planta, selecionar ele e mover, por exemplo, para ficar bem encostadinho, ó.
Então, isso aqui, se vocês quiserem, vocês podem ir ajustando, tá? Não é o foco. Essa segunda aqui, ela funciona parecido com a que a gente acabou de fazer, mas ele deixa escolher onde a gente vai começar e onde a gente vai terminar. E se eu quiser fazer só metade dos degraus, eu posso. Se eu quiser fazer todos, eu posso também. Então, ele é um pouquinho diferente. Vamos vir aqui. Arquitetura escada. Nível 1 para o nível 2, 23 degraus, 29 centímetros a profundidade. Vamos escolher esse terceiro íconezinho aqui. De novo, ele pede para a gente colocar o centro. Então, cliquem aqui na bolinha que é o centro dessas paredes aqui. Cliquem para cá, ó, para ele começar bem encostadinho aqui nessa parede. E depois, ele vai deixar vocês escolher, ó, quantos degraus vocês querem fazer. Para esse exemplo aqui, a gente vai fazer todos. Então, quando ele disser 0 faltando, vocês podem clicar. Selecionem ela, girem. Ok, ficou certinho. Só que eu queria que essa parte aqui, ó, tivesse aqui em cima e não embaixo. Então, eu vou vir aqui nessa parte de modificação da escada e só clicar aqui para inverter. Que aí ele inverte o sentido de subida. Vou confirmar. Ok. Prontinho. Essa daqui é uma escada mista. Uma parte dela é em curva e uma parte dela é reta. Então, a gente vai fazer ela, vamos lá, começando por aqui, né? E terminando aqui num lance reto. Mesma coisa, arquitetura escada, só vamos mudar aqui, 29 centímetros a profundidade. Vou escolher essa terceira opção de novo. Encontrar o centro aqui dessa parede. Vou começar aqui. Vou trazer aqui até ele ficar retinho, que são 14 degraus criados, e vou clicar. Só que agora eu quero um lance reto daqui para frente. Então, eu vou escolher aqui na execução o desenho do lance reto. E aqui, ó, eu quero que ele fique com 1,20 m, mas eu não consigo de um jeito muito fácil deixar marcado esse 1,20 m. Então, vou fazer um pedacinho qualquer. Apontar para cima. E quando ele me disser aqui que tem 0 faltando, eu vou clicar. E eu vou alinhar, comando AL, vou selecionar essa linha aqui e depois a última linha do lance. Que aí ele ajusta aqui para ficar 1,20 m certinho. Seleciona para girar, ok, vou confirmar. Não tem problema, tá? Se ele tá um pouquinho tortinho, não tem problema. Muito bem. Essas duas escadas aqui são escadas também automáticas do Revit, tá? Que a gente não tem a opção de desenhar, ele vai simplesmente posicionar ela na tela. E não é um tipo de escada que a gente utiliza muito, porque elas não estão de acordo com as legislações, principalmente dos bombeiros de PPCI para nós, por causa do canto em leque. Então, a gente não utiliza muito, mas vamos colocar elas aqui. Eu sugiro salvar o arquivo antes de fazer essas duas escadas, porque às vezes ele dá uma travadinha, tá? E aí, vamos lá. Arquitetura escada. Mesma coisa, só colocar a profundidade 0,29. E aí, vou escolher essa daqui, que é o leque em forma de L. Vou marcar aqui lance esquerdo, tá? Para eu conseguir clicar bem no cantinho. Só que não é nesse sentido que eu quero, então eu vou apertar a barra de espaço para ele girar. E aí, eu vou clicar aqui. Tá? Então, esse daqui é só isso. E confirma. A próxima, exatamente a mesma coisa. Escada, só trocar aqui para 29. Escolher essa daqui. Lance esquerdo também. Traz para cá. E agora é nesse cantinho aqui que a gente quer. Barra de espaço para acertar a direção. Vou clicar aqui, tá? Mas é essa linha aqui, ó, que eu quero que chegue na laje. Então, eu vou usar o alinhar. AL, selecionar a linha e o degrau. Seleciona para girar. Ok.
agora a gente tem dois tipos de escadas aqui, que são escadas um pouco mais livres, que a gente vai desenhar, em vez de usar essas opções que o Revit nos dá automáticas, tá? Ela é um pouco mais complicada para entender, às vezes, mas ela dá muito mais liberdade para a gente criar escadas diferentes, então que não são nesses formatos mais padronizados. Então, vamos lá. De novo, eu deixei as paredes aqui para facilitar, para todo mundo fazer igual, tá? E aqui a gente tem degraus até a metade aqui da curva, tá? Depois a gente tem um patamar. E depois ele chega aqui, então, até a laje mais alta. E a largura dessa linha aqui, essa primeira linha, é 3,88. Então, percebam que, para essa escada aqui, os limites dela, onde eu vou ter corrimãos, vão ser nessa linha aqui e nessa linha aqui. Então, esses são os limites da escada. Sempre pensem nos limites como sendo onde vai ter corrimão, tá? Ele define o formato da escada. E a gente vai ter essas linhas aqui, que são os espelhos da escada, que definem quantos degraus e onde que começa e termina cada degrau. Muito bem, vamos lá então. Comando escada, nível 1 para o nível 2, número de degraus 23, mas aqui a profundidade não importa, porque é a gente que vai desenhar a profundidade dos degraus. Para a gente desenhar, a gente escolhe essa opção aqui, criar croquis. Então, é a escada por croquis. Ele muda aqui um pouquinho o meu menu, e eu vou desenhar limites, espelhos e, por fim, o caminho da escada. Então, como eu disse, os limites são as laterais, onde vai ter o corrimão. Como eu já tenho aqui essas paredes definindo o desenho da escada, eu vou usar essa opção aqui para selecionar linhas. Mas se eu não tivesse, eu usaria qualquer um dessas ferramentas, dependendo do formato da escada que eu quero, tá? Então, ou eu vou fazer linha para fazer ela reta ou inclinada, ou eu vou usar curva para fazer o formato aqui. Então, vai depender do formato da escada que vocês quiserem. Como eu já tenho ele aqui definido, eu vou usar selecionar linhas. Vamos só clicando aqui, ó. 1, 2, 3. Então, esse é um limite. A gente vai desenhar o espelho, esse primeiro aqui, tá? Que tem 3,88. Então, daqui para cá, 3,88. E aí, agora, então, eu tenho uma referência para eu espelhar isso daqui para o outro lado. Então, vou selecionar essas três de limite, usar o comando DM para espelhar a partir do meio aqui dessa linha. DM, ou clica aqui nesse ícone, clica aqui no símbolozinho de ponto do meio, aponta para baixo ou para cima, bem retinho, e clica. Agora, a gente vai fazer essas linhas de espelho de 29 em 29 centímetros. Eu posso ir fazendo uma por uma, aqui com o espelho, mas é mais fácil se eu usar o comando offset, o deslocamento. Então, ou digita OF, ou escolhe aqui o ícone do deslocamento. Digitem aqui o valor 0,29, deixem marcada a opção copiar, tá? E aí, vocês vão trazer o mouse de vocês pertinho da linha e vocês vão clicar de uma forma que a linha tracejadinha apareça para baixo. Se eu colocar meu mouse um pouquinho para cima, a linha tracejada vai para cima. Se eu colocar um pouquinho para baixo, a linha tracejada vai para baixo. Façam isso com bastante calma, para evitar que vocês errem o lado, porque quando a gente já tiver algumas aqui, ó, se vocês errarem o lado, vocês vão ter uma linha em cima da outra e talvez não percebam. Olha só, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, aponta para baixo, clica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vocês não cuidarem, ó, em vez de apontar para baixo, apontar para cima e clicar, ele vai dar esse aviso aqui, que tem linhas realçadas. Isso não pode acontecer. Aí, vocês fechem o aviso, dá ESC e seleciona aquela linha que foi para o lugar errado e deleta, tá? Para ela não ter erro na escada. Essa linha aqui, a gente vai copiar com o comando CO e ela vai ficar 2 metros para baixo.
2, Enter. Isso. E agora a gente vai usar o offset de novo e vai colocando para baixo até terminar. Até encostar lá na última linha. Aqui. Acho que é aqui. Deixa eu só conferir se era 2 metros mesmo. Não, 1,93 m. Então, aqui não era para ter sido 2 metros, era para ter sido 1,93 m. Então, só vou fazer assim, ó. Vou selecionar todas essas, usar o comando mover, clicar num ponto qualquer, apontar para cima e digitar 0,07. Tá? Que aí ele vai ficar 1,93. Agora, essas linhas de espelho, elas precisam encostar nos limites. Eu vou usar esse comando aqui, que é o aparar e estender múltiplos elementos. E agora também, tem que fazer com bastante calma, tá? Porque eu quero que elas atinjam, que elas estendam até essa linha aqui, ó. Então, eu vou selecionar essa linha e depois eu vou clicando um por um. Tá? Clico em um espaço em branco para encerrar essa parte. Seleciono o outro lado e vou clicar um por um. Agora, vejam, se vocês estiverem fazendo rapidinho e sem querer clicar em um espaço em branco, ele encerra. Então, vocês têm que, de novo, clicar aqui e aí clicar na linha para ela estender. Clica no espaço em branco, clica na linha verde e agora vou clicar para cá, ó, que ele vai aparar. Clica no espaço em branco, clica na linha verde. E vou clicando aqui para ele aparar. Espaço em branco, linha verde. Aqui, aqui, aqui. Mesma coisa, espaço em branco, linha verde. Aqui. Pronto. Então, tem os limites, tem os espelhos. Eu só preciso colocar ainda o caminho da escada, para dizer qual que é o sentido que ele tem que seguir. Não o sentido de subida necessariamente, tá? Mas eu tenho que mostrar que a minha escada, o ponto mais baixo ou mais alto, uma das extremidades vai estar aqui e a outra extremidade vai estar aqui, tá? Tentem não colocar inclinado, tentem não colocar torto, tentem fazer bem retinho na vertical. Confirmem. Gira para ver como ficou. E aí, confirma aqui. Pronto. Essa última é o mesmo procedimento, mas é um outro exemplo, então eu vou fazer de novo. Arquitetura, escada. Nível 1 para o nível 2, 23 degraus. Croquis. Um dos lados da escada vai ficar aqui. Vou deixar aqui selecionado a ferramenta linha. Vou clicar aqui encostadinho para começar. Fazer aqui o limite, clicando nos cantinhos. E aí, vou fazer um espelho. Deixa eu ver que tamanho que ele tem aqui. 1,80. Fazer um espelho. Daqui para a direita, 1,80. Vou usar o comando offset, 29 centímetros. E vou colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso, esse é o último, né? 11, aqui. Aí, vou selecionar essa, copiar, 1,8 para baixo e vou fazer offset de novo, agora até o final. Aí, vou fazer o outro limite aqui, então vou vir aqui, linha de limite, só fazer uma linha aqui do início ao fim, e de novo, vou usar esse aparar e estender, e aí eu tenho que selecionar a primeira linha, esses aqui. Clica no espaço em branco, segunda linha, esses aqui, espaço em branco, linha verde, estes, espaço em branco, linha verde, espaço em branco, linha verde, aqui, espaço em branco, linha verde,
Assim, branco, linha verde. Aqui. Coloco o caminho da escada, daqui pra cima. Confirma. Aqui ele fez no sentido contrário. Vou colocar inverter e confirmar. Prontinho.